Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dona Plantas. Eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas e sou apaixonada também nelas, as samambaias. Hoje eu vou passar dicas de cultivo. As samambaias não são assim tão fáceis de cultivar, né? Então eu vou passar para vocês. Vou estar demonstrando nas pequenas que eu tenho dentro de casa, mas serve tanto para as grandes quanto para as pequenas. Um fertilizante poderoso. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa teu joinha, que esse fertilizante vai ser passado como ser usado, a forma correta e qual é o tipo de rega ideal para cada tipo de samambaia. Bom, pessoal, primeiro, por que esse líquido que eu tô falando aqui é um fertilizante e não um adubo? Fertilizante é tudo que a gente não encontra na natureza, mas traz muitos benefícios para as nossas plantas. Aqui eu tenho duas espécies de samambaia pequenininhas, uma é a selaginella e a outra é a mini samambaia mesmo. Para essas duas, a forma de regar com esse fertilizante vai ser de uma forma. Para aquelas grandes que eu tenho lá de fora, a gente rega normalmente. Então, a gente vai usar esse líquido como um complemento. Todo fertilizante ele não pode ser usado em excesso, nem adubo, nem fertilizante. Mas, enfim, as samambaias estão em uma lista de plantas das mais antigas que existe. Então, por isso, cuidado com elas é tão difícil. Tem muita gente que sofre um pouquinho para cultivar, para manter elas assim, sempre verdinhas, com o vaso cheinho. Por que tanta dificuldade? Porque elas requerem uma adubação constante, ela requer um pouco mais de vitaminas, talvez por ser uma planta tão antiga mesmo. Toda samambaia precisa de um solo, essas samambaias, no caso, que são samambaias de sombra, precisam de um solo extremamente úmido. Então, aqui a gente está falando de tanto a selaginela quanto a samambaia que eu tenho lá fora, quanto a mini samambaia requerem o mesmo tipo de cuidado. O que eu estou passando é exclusivamente para essas aqui em específico. Então, plantas de sombra ou meia sombra que possam receber um pouco de luz, mas nunca sol. Nunca coloque esse tipo de samambaia aqui em específico diretamente no sol. Elas vão queimar as folhinhas e vão acabar ficando bem feias. Acabam perdendo também muitas folhas por conta disso. Para ter esse vaso cheinho é sombra e umidade. Sombra e água fresca, né? Como a gente fala. Então a samambaia gosta muito disso. Outra coisa importante é uma adubação periódica. Então, o adubo que você usa pode ser usado com um reforço grande no cálcio. Toda samambaia precisa de bastante cálcio para que ela cresça. E como são muitas brotações, normalmente o ano todo a samambaia tem brotações, o cálcio vai vir auxiliando então essa planta a repor tudo que ela precisa. Eu faço adubação uma vez por mês de todas as minhas samambaias. Eu uso também casca de ovo uma vez por mês, triturada nas minhas samambaias, além da adubação. E esse fertilizante também uma vez por mês. Por que que a gente não pode usar o fertilizante, por exemplo, toda semana, toda vez que a gente faz uma rega? Porque o adubo ou o fertilizante em si, em excesso, pode desequilibrar o solo da planta e acabar matando ela. Mas enfim, o que que é esse fertilizante, né? Eu acabei falando demais, mas é água de arroz. A água de arroz ela é rica em vitaminas, ricas em nutrientes, ela tem muitos benefícios para todas as plantas, mas na samambaia em específico, nesses vasinhos pequenos, eu faço a rega por imersão. Então, eu vou colocar essa água de arroz fria, né? Então, depois da lavagem, coloco ela no vasinho, num recipiente, desculpa, com o vasinho dentro e a gente vai deixar a samambaia vir sugando toda essa água com o arroz. Água de arroz, melhor dizendo, né? Não, seria a água da lavagem do arroz. Então a gente está usando um líquido com bastante benefícios e não está desperdiçando comida. Então não há necessidade de você usar o arroz triturado, só a água do arroz já é um fertilizante potente. Para vasos grandes, então você vai fazer uma rega com água e vai deixar o solo úmido e depois você vem despejando esse líquido diretamente no solo. Ela possui, a água de arroz, dois hormônios poderosos no enraizamento, então você vai ver que a tua planta vai jogar bastante raízes aéreas.
Ele serve como enraizador para muitas plantas também, porque tem 2 hormônios responsáveis pelo crescimento dentro dessa água de arroz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.